Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma Masterclass da Zigurá. É um prazer ter vocês aqui mais uma vez com a gente. E para quem está participando da primeira Masterclass, espero que vocês gostem, aproveitem muito do conteúdo hoje com a gente e voltem para as nossas próximas Masterclasses. Antes de começar, eu quero convidar vocês a interagirem com a gente aqui pelo chat, mandem suas perguntas, suas dúvidas, que no final a gente vai responder a essas perguntas. E também conta aqui para gente se vocês já trabalham com BIM, se trabalham com infraestruturas e de onde vocês estão falando, de onde vocês estão conectados. Me apresento primeiro, meu nome é Renata, eu sou arquiteta e gerente de relações institucionais aqui na Zigurá. Eu vou estar moderando essa masterclass aqui com vocês e contar um pouquinho da Zigurá, que a Zigurá é um instituto online de tecnologia e o nosso foco é a formação focada em inovação nas áreas de arquitetura, engenharia e tecnologia. A Zigurá tem mais de 20 anos no mercado, né, de experiência, e formamos profissionais para liderar essas frentes tecnológicas no setor AECO. A nossa base é aqui em Barcelona, mas a nossa comunidade é global, e temos mais de 20 mil, né, pessoas nessa comunidade, entre alunos, ex-alunos, professores, colaboradores, de 120 nacionalidades diferentes. Eh, Esta masterclass, ela é parte do nosso Master em BIM Management para Infraestruturas, Engenharia Civil e GIS, e o objetivo dessa masterclass de hoje é mostrar um pouco as aplicações práticas de tudo que se aprende dentro desse Master, né? Então, a gente vai trazer um exemplo concreto aqui, que é um projeto de rodovia, e espero que vocês consigam adquirir bastante conhecimento com essas apresentações. Então, hoje a gente tem o prazer de convidar o Washington Luke. Ele é coordenador executivo da Frente Parlamentar BIM e relator do grupo de trabalho da Comissão de Estudo Especial da Associação Brasileira de Normas Técnicas para a modelagem de informação da construção para infraestrutura, e ele é o diretor desse nosso master e também professor dentro do programa. Também temos dois convidados especiais que foram nossos alunos desse mesmo master, o Renato Dias, que hoje trabalha como consultor na Vistas Consultoria, ele é especialista BIM, e a Mercelene Silva, que também foi aluna desse master e hoje trabalha como gerente BIM especializada em infraestrutura de transporte na Dynatest Engenharia. Então, vamos direto ao assunto. Eu vou chamar agora o Luke para explicar um pouco para a gente como funciona esse nosso programa. E não esqueçam de deixar aqui no chat todas as perguntas que vocês tiverem, comentários também, que a gente fala com vocês no final dessa apresentação. Professor, bem-vindo. Olá, pessoal. Prazer muito grande estar aqui com vocês, né, para apresentar um pouco do Master, né? A gente atualmente está na quinta versão, aí agora a versão 11.25 vai ser a sexta, então a gente já tem um andar longo aí, né, da implementação de BIM, principalmente com infraestrutura. E a cada edição a gente coloca, né, um elemento novo acompanhando o que está acontecendo no mercado, né? Mas antes de falar, né, da questão do Master aqui em si, vamos apresentar aqui e falar um pouquinho dos professores, né? Então, hoje nós somos em 13 professores, né? E eles estão distribuídos aí no Brasil e no mundo, né? Então, os professores, parte deles ficam sediados aqui no Brasil e parte em outros países, né? Aqui no Brasil, o pessoal fica aqui em Brasília, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e em outros países, a gente tem os professores lá em Portugal, Barcelona, Nova Zelândia e Inglaterra, né? Eu acho importante dar esse destaque, porque cada professor, né, além de dar aula, eles trabalham. O pessoal sempre pergunta isso, né? Então, professor, além de você dar aula, você trabalha? Trabalha, trabalha. Então, todos os professores, eles são atuantes no mercado. Além de dar aula, eles trabalham nas suas atividades fim. E isso aí contribui muito para o nosso Master, né? Porque traz a experiência do professor, do mercado e essa experiência internacional, que a gente vê que é bastante importante. Um diferencial interessante assim do nosso Master
é o uso do GIS, né? Sistema de Informação Geográfica. Então, para obras lineares, sem esse tem um entendimento adequado aí de como é que funciona o sistema de informação geográfica, a gente não consegue fazer obra de infraestrutura. Uma questão interessante para esse master, na edição que está corrente agora, a gente já está treinando, né? Cada módulo de cada professor, ele utiliza já a inteligência artificial. Então, olha só, como é que funciona? O professor, dentro da sua disciplina, ele mostra como que ele usa inteligência artificial na sua própria disciplina. Isso aí para adiantar, porque para a versão do 11.25, isso já vai ser nativo direto, né? Já vai nascer com essa pegada. E também, para a versão 11.25, a gente está privilegiando ali a questão do gerenciamento das informações do master, né? Hoje a gente tem uma carga bastante interessante ali de projetista. Então, a gente está saindo um pouco da parte de projetista e entrando na parte de gerenciamento, né? Eu acho que a gente, para acompanhar o que está acontecendo aí no mundo, né? A gente tem muitas tecnologias e tal, e a gente tem que dar uma formação mais sólida para o gerenciamento das informações. Então, basicamente é o seguinte: considere que o projeto esteja pronto, você faz o que com ele? Basicamente é isso. O que eu faço com um projeto que chegou pronto na sua mão? Como é que você gerencia isso, né? E aí, então, a gente vai dar uma ênfase bastante grande, né, para a versão do 11.25, né? A questão do sistema de informação geográfico, com foco na gestão de ativos, que é importantíssimo isso, né? Se não tiver GIS, a gente não consegue fazer gestão de ativos, né? A questão da IA, que a gente está trabalhando, né? E essa questão que a gente comentou, né, de ser um projeto mais gerenciável, digamos assim, né? Então vai ter alguma coisa de BI também. Esse é basicamente o spoiler da versão 11.25. Então eu vou aproveitar aqui a presença ali, né, do Renato e da Marcelene, vou passar a palavra para o Renato, para eles dar o exemplo prático, né, daquilo que eles aprenderam no Master, né, aqui na Zigurate. Tá contigo, Renato. Gente, então, primeiramente, obrigado pela oportunidade. É um prazer poder voltar aqui com todos vocês, tá? Com o Luke, um professor que a gente realmente teve um aprendizado muito grande com ele, uma pessoa muito vivida aí no mercado, tá? E pôde realmente mostrar para a gente aplicações práticas do dia a dia aí da metodologia BIM, né? E ao longo do Master, nós tivemos a oportunidade de desenvolver diferentes. Espera um pouquinho que abriu aqui uma tela minha. Tivemos a oportunidade de desenvolver diferentes projetos, diferentes disciplinas, sabe? Aplicando desde o início do aprendizado dos conceitos BIM, com todo o suporte dos professores, e conseguimos, então, concluir o TFM com um projeto que foi bastante interessante, que eu vou poder mostrar para vocês, tá? Até se você puder puxar para o próximo slide. Pronto, perfeito. Então, eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês como é que foi essa metodologia, né? Porque essa metodologia de aprendizagem do Master, ele ensina aos alunos todos os conceitos e processos BIM, faz a verificação da retenção desse conteúdo através de provas e faz a aplicação, então, desse conteúdo na prática através do TFM. Se você puder mudar para mim, por favor. Pronto. E o TFM nada mais é que um exercício num ambiente controlado que tem como objetivo capacitar os alunos quanto ao desenvolvimento de projetos de uma forma colaborativa dentro do que preconiza a 19.650. Então, os grupos deverão se basear nas diretrizes fornecidas pelo contratante para desenvolver, então, um plano de execução BIM, com projetos diversos e demais entregáveis que vão fazer parte do requisito de informação do ativo, que é o AIR, que vocês vão ter que entregar, então, no final do Master. Se você puder passar, por favor, o próximo. Então, o TFM tem início com alunos de diferentes localidades, como o Luke falou, vem gente do mundo inteiro, por ser realmente um Master internacional. Esses grupos, então, vão preencher as planilhas de grupo com suas qualificações técnicas e vão escolher as disciplinas que desejam, então, desenvolver.
No nosso caso, se você puder passar o próximo, por gentileza. No nosso caso, nós tivemos a oportunidade de formar um grupo com 4 projetistas de infraestrutura, todos especialistas, e coube a mim realizar a gestão dessa equipe, na posição de BIM Manager, garantindo então as condições necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos dentro de um nível adequado. Tá? Próximo, por favor. Então, a Zigurá nos forneceu diversas licenças de software para utilização, além do chamado kit TFM, contendo diversos documentos BIM para consulta e um modelo digital do terreno para o desenvolvimento dos estudos, além de tutores, que são alguns desses professores que vocês acabaram de ver, que puderam nos auxiliar tecnicamente sempre que necessário ao longo do desenvolvimento. Tá? Próximo, por gentileza. Agora eu estou vendo. Bom, o início dos trabalhos foi precedido, então, pelo setup de processos, políticas e tecnologias para atribuir responsabilidades aos cargos ocupados por cada um de nós, definir o formato de comunicação, de armazenamento e de troca de arquivos, assim como definir o que deveria ser produzido, como seria produzido e quem deveria produzi-lo. Então, nesse sentido, nós definimos uma matriz de responsabilidade, adotamos ferramentas ágeis para a organização das atividades em desenvolvimento e um cronograma de reuniões de trabalho, que no nosso caso era aos sábados, porque todo mundo trabalha a semana inteira, tem as aulas 2 vezes por semana também do Master, família, lazer, então ficou de sábado mesmo. Né? Se você puder passar o próximo, por gentileza. Bom, nós fizemos a avaliação do CDE, então definimos o Visos e também acabamos usando o OneDrive, tá, como CDE. Adotamos a ferramenta Planary para desenvolver o BEP, mas também os demais entregáveis ao longo do Master. Isso porque o Planary é uma ferramenta que tem templates que são personalizados, então nós decidimos utilizar esse padrão como entrega para todos os nossos documentos. Próximo, por gentileza. Nós definimos um mapa de processos relacionando o fluxo de desenvolvimento dos projetos, a compatibilização dos mesmos até a sua aprovação final. Nós adotamos também como padrão de nomenclatura ser atribuído a todos os arquivos desenvolvidos o sugerido pela Build Smart Espanha, já consolidado internacionalmente. Tá? Se você puder trocar, por gentileza. Nós adotamos normas técnicas que permitiram aos projetistas, por exemplo, classificarem a região de estudo do MDT conforme o terreno. Então, se o terreno era plano, ondulado, montanhoso, e dessa forma eles poderiam então aplicar os parâmetros seguros aos estudos em desenvolvimento, mitigando assim possíveis riscos futuros, tanto à segurança do usuário quanto ao ativo do contratante. Se você puder passar por gentileza. Obrigado. Outra necessidade que nós identificamos foi quanto ao versionamento de software, dos softwares utilizados, assim como o padrão do IFC adotado. E nós fizemos isso para garantir a manutenção da troca de informação entre os projetistas, assim como a interoperabilidade entre diferentes softwares. Isso porque nós identificamos que arquivos desenvolvidos em versões anteriores podem não ser lidos adequadamente em versões posteriores desse mesmo software, e da mesma forma, um arquivo IFC 4.0 ou superior pode não ser lido adequadamente por limitação do software que você está utilizando. Então, por exemplo, o Syncro 4D, que é uma ferramenta de planejamento, ele está homologado hoje para trabalhar com IFC 2.3. Se você importar um IFC 4.0, ele aceita a versão beta, mas acontece a perda de informações quando você traz. Então, no slide, dá para ver o nosso trabalho, que foi desenvolvido dentro do Navisworks. Quando nós quando nós exportamos para o Syncro, perdeu todos os vínculos. Isso por conta do padrão IFC. Tá?
Se você puder trocar por gentileza, aqui já entra a Mercelê, mas eu gostaria só de explicar que esse setup ele vai proporcionar tanto no TFM quanto na empresa onde todos vocês trabalham as condições adequadas para o desenvolvimento das equipes de trabalho, isso de forma colaborativa, com rastreabilidade e segurança das informações, assim como a manutenção da comunicação constante entre todas as partes que estão envolvidas. Mercelene? Oi, gente, boa tarde. Primeiro eu quero pedir desculpas, porque a minha câmera ela resolveu só não funcionar, tá? Mas faz de conta que vocês conseguem me ver aqui. Eu estou sorrindo para vocês, tá tudo certinho. Então, eu gostaria de primeiro começar falando que, após essa organização inicial, né, o nosso foco foi traçar um plano para a elaboração do projeto. Então, aqui a gente não fugiu daquele processo habitual da elaboração de um projeto de infraestrutura. A gente passou pela organização e estruturação da documentação, a gente seguiu para o estudo de alternativas, então a gente fez uma análise ali econômica e ambiental dessas alternativas, chegando na parte de modelagem, juntamente com as reuniões e acompanhamentos semanais que o Renato falou, e também com essas revisões, e com tudo isso definidos, a gente já passou então para a extração das quantidades e chegou ali como seria aquele gerenciamento do empreendimento. Pode passar, Renato, por favor. Então, com toda a organização já da documentação estruturada, conforme o Renato ele apresentou, a gente partiu aqui para a escolha do traçado. E nesse ponto a gente utilizou a ferramenta de estudo de alternativas ali do InfraWorks, onde a gente conseguiu chegar num total de 12 alternativas de traçados. Essas alternativas, elas foram analisadas economicamente, nós utilizamos aquela ferramenta de custo médio gerencial do DENIT, e também nós fizemos ali uma análise ambiental, sempre focando nos dados fornecidos pelo governo federal. Pode passar, Renato, por favor. Então, o nosso traçado final, aí, esse traçado bonito, ele foi, na verdade, a união das 4 alternativas selecionadas. Então, o nosso foco na elaboração desse traçado foi manter o menor custo e impacto ambiental possível desse traçado da geometria. Pode passar, Renato. Então, ali, com a geometria já definida, o nosso foco, então, foi começar a modelagem de todas as outras disciplinas. Aqui nós focamos nas disciplinas de pavimento, drenagem, sinalização e dispositivo de segurança, contenção, obras complementares em OAI. O nosso intuito com a modelagem de todas essas disciplinas foi, na verdade, tentar entender o máximo possível as dificuldades reais da modelagem de um projeto de infraestrutura. Então, aqui nós focamos na utilização do Civil 3D para a maioria das disciplinas, mas em alguns casos nós também utilizamos softwares específicos, como, por exemplo, o Sync, para poder fazer a modelagem da sinalização, o Revit, onde nós focamos na modelagem da OAE, e o Subassembly Composer, onde a gente buscou algumas soluções para a modelagem de contenção e também das camadas de limpeza. Pode passar, Renata, por favor. Então, com todos esses modelos, né, finalizados e compatibilizados, nós montamos um modelo federado para a extração de quantidades. E aqui é importante saber que nós sabemos que existem N formas de você extrair essa quantificação. Nesse ponto, nós optamos por elaborar um modelo federado utilizando ali o Navisworks, porque ele facilita a verificação dessas quantidades de uma forma visual, porque ele vai colorindo ali os objetos conforme a configuração dada inicialmente. Aqui, cabe ressaltar que o ponto-chave para o bom andamento dessa etapa é que seja focado na informação que contém no modelo. Então, onde tem todas aquelas setinhas, vocês vão ver que as informações se repetem, porque é dessa maneira que a gente consegue manter tanto a informação bem estruturada e correta e também consegue otimizar esse processo de extração de quantidades ali pelo Navisworks. Pode passar, Renata, por favor. E após todo esse processo, né, de modelagem, quantificação, a gente chegou na nossa questão problema que a gente tinha ali pensado desde o início do nosso TFM, que era como que a gente ia conseguir garantir essa transferência eficiente de informações do escritório para o campo e ainda conseguir otimizar essa comunicação
entre ambos os ambientes. Então, com o passar do nosso master, a gente conseguiu entender que a gente, para conseguir chegar a uma solução adequada nesse cenário, seria necessário recorrer à integração da metodologia GIS e com a metodologia BIM. E aqui a gente conseguiu focar nessas duas alternativas apresentadas, que é o Speckle com o Power BI, que nós entendemos que ele é mais focado para uma tomada de decisão, e no QGIS e juntamente com o QField para o gerenciamento de manutenção dos ativos. Pode passar, Renata, por favor. Aqui, para a gente conseguir ter uma boa integração entre o QGIS e o QField, a gente precisa focar na estruturação dos dados, como a gente está muito acostumado na metodologia BIM, né? Então, é esse I aí que vai tomar frente da informação. Então, a gente precisa manter essa estruturação dos dados e a gente precisa compreender também qual informação será necessária para cada ativo. O passo seguinte, pode ir para outra etapa, Renata, por favor, é extrair a geometria ali do Civil 3D. E aqui é um ponto importante, é que tanto a minha geometria do ativo quanto o meu banco de dados, eles precisam ter um ID em comum, porque assim eu vou conseguir criar esse vínculo tanto da geometria com a minha planilha de banco de dados. Pode passar, Renata, por favor. Então, já com tudo isso, nós partimos para a elaboração do QGIS. Aqui nós entendemos que o QGIS ele vai se tornar um centralizador dessas informações, tá? Aonde aqui nós vamos adicionar tanto as planilhas com os dados dos ativos, juntamente com a geometria e fazer o vínculo entre esses dois. E além disso, pode passar, Renata. O passo final é conseguir fazer a ligação disso com a nuvem. E para isso nós utilizamos o software QField. Então, com tudo isso já estruturado, o que vem na nossa cabeça é como a gente vai conseguir utilizar isso no nosso dia a dia. Então, aqui nós fizemos a simulação de uma vistoria de campo. Então, pode passar para o lado, Renata, tem um vídeo e a gente espera do fundo do coração que funcione. Então, aqui, a primeira opção desse vídeo, ele está mostrando o QGIS com a planilha de dados no escritório. Aqui já é a plataforma que pode ser acessada online pelo tablet ou pelo celular. Então, pensando numa vistoria, a pessoa em campo consegue editar essa informação, então consegue adicionar, colocar ali, isso aqui é um ponto crítico ou não, e ainda passar uma informação para o escritório. Depois que essa informação é passada, é só fazer um upload para a nuvem e você já informa o pessoal do escritório, já está disponível para você. E aí ele consegue baixar no escritório, só atualizar ali no plugin do QGIS, e ali onde estão as setinhas, a gente já consegue ver as informações que foram atualizadas, né? Então, é possível verificar que tudo isso traz uma agilidade na comunicação entre o campo e o escritório. Você pode passar para o próximo, Renata, por favor? Agora eu queria falar um pouquinho aqui sobre a utilização do Speckle com o Power BI. Essa junção, do nosso ponto de vista, ela mostra-se muito robusta, porque ela torna-se uma solução para a tomada de decisão, né? Porque aqui o modelo ele pode ser compartilhado por meio de dashboards online, intuitivos e também de fácil manipulação. Então, qualquer um envolvido no projeto, ele consegue ter acesso a essa informação e não precisa de um software nativo, por exemplo. E, além disso, a gente pode conseguir aí extrair algumas quantidades, vistoria de campo, entre outras alternativas que o Power BI pode trazer para a gente aí de forma fácil e clara. Então, pode passar, Renata, para o próximo. Com esses dois testes, pode passar para o último, Renata, por favor, se ele deixar, né? Então, com esses dois testes, a gente consegue entender que essa integração aí do GIS em BIM, ele vai, é claro, muito além daquilo que a gente conversou aqui, né? A gente falou, acho que nem 1% do que essa integração tem a potência de fazer. Mas ela apresenta benefícios muito significativos, né? Como custo-benefício baixo, porque a gente tem ferramentas gratuitas, todas essas que nós apresentamos aqui foram gratuitas, ou tem pelo menos uma parte gratuita no mercado, então ela permite a aplicação e utilização de fácil acesso.
então podendo ser utilizado em projetos de baixo custo e até empresas de pequeno porte também, além de garantir essa comunicação eficiente entre o campo e o escritório, e além de promover essa boa gestão do ativo, né? Pode passar para o final, Renato. Aí, Renato. Bom, enquanto vocês assistem ao nosso produto final, eu gostaria de citar um bordão do Luque que ele sempre fala nas aulas, né? Ele diz que bueiro não tem CEP. E isso é para destacar a importância do georreferenciamento para a identificação precisa de ativos lineares. Então, nesse contexto, a adoção de ferramentas GIS integradas aos projetos já modelados em BIM permite a visualização das informações de um ambiente georreferenciado. Isso vai possibilitar a comparação com os dados coletados em campo, como a Marcelene acabou de apresentar, fornecendo então uma base sólida para tomadas de decisão. Com essa abordagem, as decisões passam então a serem fundamentadas em dados atualizados e precisos, permitindo a implementação de uma manutenção preventiva, não mais corretiva. Então, é uma forma mais adequada de você trabalhar, né? O resultado, então, é a integração eficiente entre BIM e GIS, proporcionando uma visão mais ampla e estratégica dos ativos lineares, garantindo maior qualidade e segurança contínua da infraestrutura. Espero que tenham gostado do vídeo. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida que vocês queiram tirar com o Renato, com a Marcelene, com o Luque, pode ir deixando aqui no chat, que agora eu vou passar a palavra para a Carla, que é a minha colega aqui do Departamento de Admissões, que ela vai explicar também um pouco mais sobre o nosso programa, né? Que vocês já viram todas essas aplicações que o Renato e a Marcelene explicaram muito bem. Muita gente aqui eu vi que ainda não trabalha com GIS, né? Também não trabalha com BIM. Então, se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre esse programa e como ele pode ajudar vocês a desenvolverem projetos de infraestrutura, como o Renato e a Marcelene explicou agora, eu vou deixar o link também para vocês acessarem, e agora tem um QR Code que vai aparecer, e vocês podem escanear também, que vai direto para a página, vocês podem pedir mais informações. Agora eu passo a palavra para Carla. Carla, bem-vinda. Boa tarde, Rê. Boa tarde, Luque. Boa tarde, Renato e Marcelene. Bom, eu sou Carla Calil. Na verdade, eu sou coordenadora aqui da equipe de admissões da Zigurati, tá? Da parte dos Masters do Idioma Português. Vou explicar um pouquinho a respeito da nossa formação e, claro, quem tiver maior interesse também, quem quiser ter um contato maior conosco, é só ali acessar o QR Code, tá? A Zigurati, né, é uma instituição de ensino espanhola, pioneira nesse tipo de formação, tá? Já temos aí mais de 20 anos no mercado com formações EAD, e hoje somos uma instituição referência em BIM a nível mundial, tá? E somos parceiros da Universidade de Barcelona, tá? Que é reconhecida como a melhor da Espanha, também está entre as principais universidades de renome europeu. Então, isso no final do curso facilita para todos os nossos alunos uma dupla titulação. Tá? Ou seja, todo aluno da Zigurati também se torna um aluno da Universidade de Barcelona e no final tem direito a esses 2 diplomas, tá? A formação é online e síncrona, então são aulas ao vivo que os alunos terão por semana, tá? A formação acontece dentro de um campus virtual, nós utilizamos Canvas como plataforma, os arquivos ali vão sendo disponibilizados, sempre seguindo um calendário acadêmico, tá? As aulas, elas acontecem 2 vezes, normalmente terças e quintas, a gente sempre tenta colocar num período noturno, porém, né, como o próprio professor Washington Luke disse ali no comecinho da Masterclass, tem vários professores, né, que não só atuam no Brasil, como fora também, então, às vezes pode ser que essa aula
caia um pouco antes, no horário de almoço, mas tudo isso é avisado para o aluno com bastante antecedência, através de um calendário, através do calendário acadêmico. E, claro, durante a formação, os alunos também estarão sempre em contato com a tutora do curso, que é uma profissional que acompanha o desempenho dos alunos, desde a ajuda na instalação de software, tá? Muita gente pergunta a respeito de ferramentas. A gente, na reunião de assessoramento, apresenta todos os softwares, são ensinados, né, durante o curso, e a gente disponibiliza a licença durante o período que o aluno for utilizar também a ferramenta na formação, tá? Esse master, ele é 100% no idioma português, tá? A parte do conteúdo, se você quiser passar, Rê. Na verdade, a gente tem um bloco 0, que é um bloco de introdução, tá? Onde a gente libera alguns conteúdos introdutórios, mas a gente aborda a metodologia BIM dentro de todo o ciclo de vida da infraestrutura, tá? Então, desde o 3D até o 7D, tá? Até o pós-obra, tanto na parte técnica, né, com a utilização de softwares BIM, mas também a nível de gestão e implementação dessa metodologia, tá? O principal objetivo do curso é que o aluno adquira as competências de um BIM Manager, tá? Então, por isso que a gente não tem só a parte de ferramentas, né? Que, claro, é um complemento, mas também a gente entra na parte da gestão e implementação, tá? Aqui a parte do conteúdo, na verdade, a formação tem duração de 1 ano e ela é desenvolvida em 5 blocos, onde o primeiro, o foco é na parte da gestão, né, protocolos, questão da interoperabilidade, a gente desenvolve um plano de implementação BIM, depois passamos para um outro diferencial da Zigurate, levantamento de dados para projeto de infraestrutura e GIS, ou seja, ele vai integrar a metodologia BIM aos sistemas de informações geográficas como plataforma para análise e gerenciamento. Entramos na parte do projeto de infraestruturas, aqui a gente já fala da parte de modelagem, tá? Também abordamos não só a parte de rodovias, ferrovias e a parte de saneamento. O bloco 4, a construção de infraestruturas, então que a gente está falando do planejamento e do orçamento. E o último bloco, né, o bloco 5, seria a parte da manutenção, né, o gerenciamento de ativos, com o último módulo dando a parte da implementação de BIM, tá? Seria basicamente isso, um resumo do curso. Para maiores informações, é só acessar aqui o QR Code, que teremos um prazer enorme em atendê-los. Tá bom? Obrigado, gente. Uma boa tarde. Obrigada, Carla. Obrigada a todos. Não sei se vocês gostariam de fazer mais alguns comentários, Luque, Renato, Mercelene, explicar um pouco mais como foi, talvez Renato, Mercelene, explicar um pouco como foi a experiência de vocês no Master, como foi a linha de aprendizado, né? Como vocês aplicam isso no dia a dia do trabalho. Conta um pouquinho para gente. Renata, deixa eu até aproveitar complementando o que a Carla estava falando. Essa é a minha terceira formação em BIM, terceiro master que eu estou fazendo em BIM. Tá? E posso falar, não sou contratado da Zigurá, não tenho nada, então vou falar assim de coração do que eu senti, de tudo que eu vivi. Tá? Eu indico para todos que trabalham com BIM, todos que querem trabalhar com BIM, que querem desenvolver, tem que conhecer esse curso da Zigurá. É um curso extremamente completo, sabe? Os dois que eu fiz foram fora do Brasil, mas esse aqui realmente é surreal, ele supera tudo que eu já vi. Tá? Os professores, todos atuantes, softwares disponíveis ao longo do Master inteiro. Terminou o Master, os softwares continuaram disponíveis por mais uns 2, 3 meses, então pudemos buscar todo o material que nós desenvolvemos, todo o material que a Zigurá disponibilizou de aulas, pudemos assistir durante todo esse período também. Então, é um curso que recomendo para todos, sabe? É um investimento, não é um investimento fácil, mas as pessoas têm que se programar para poder fazer esse curso. Não adianta fazer curso de sábado, sabe, 10 horas por dia no sábado, que não vai aprender. Aqui realmente aprende na prática. Mas voltando à sua pergunta, o desenvolvimento foi o melhor possível, sabe? Nós fomos recebidos, como vocês disseram, com
com o Luke no primeiro dia, explicando para a gente como é que funcionava o curso, disponibilizou todo o material do Bloco Zero para que nós fizéssemos o nivelamento, conhecêssemos todas as ferramentas que estavam disponíveis para que nós pudéssemos utilizar, tá? E professores sempre disponíveis para tirar dúvida, mesmo fora do horário, sabe? Alguns até disponibilizaram o WhatsApp para a gente, o Anderson, que até está aqui no grupo, queria agradecer ele, ele mandou uma mensagem aqui, foi um cara sensacional, ajudou demais a gente como tutor, tá? E a aplicação que eu faço hoje, do que eu aprendi nesse Master, eu trabalho muito com planejamento 4D, sabe, na empresa que eu estou hoje, né? E pude desenvolver muito trabalho no 4D dentro do Master, porque vocês haviam disponibilizado a licença antes de eu entrar na empresa. Então, pude trabalhar tanto com Synchro quanto com Naves. E eu também trabalho hoje com gêmeos digitais. Então, nós criamos gêmeos digitais a partir de um sistema de fotogrametria, que é muito mais acessível e barato do que você fazer o levantamento com laser, sabe? E tivemos essa cadeira de gêmeos digitais com o professor Joab, né? Então, o professor Joab demonstrou, e o professor Wagner também, demonstraram um trabalho fantástico que eles fizeram em uma estação de tratamento de esgoto. Então, pude trazer todos esses insights para a empresa e hoje a gente está realmente focando muito nisso, né? Vou deixar um espacinho para a Messelene falar também, porque senão só eu que falo aqui. Não, sobre a minha experiência com o Master ele foi muito bom. Eu acho que ele vai muito além do que a gente aprendeu na sala, né? Então, conversando com o Renato esses dias, a gente estava lembrando do o nosso grupo se deu muito bem desde o começo, então a gente conseguiu conversar e evoluir muito e crescer durante todo esse processo, né? Junto ali com o apoio dos professores e tudo mais. No nosso dia a dia, eu já trabalhava com projetos de infraestrutura, então fazer alguma coisa modelada, né, já era o nosso dia a dia, então não era nada novo. O Master ele veio para agregar na questão de que a gente precisa ter uma comunicação melhor e esse gerenciamento da informação precisa ser feito de uma forma efetiva, né? Então ele veio juntando isso. Então eu vejo que hoje trabalhando ali na Daina, a gente consegue ter uma estruturação melhor, a gente consegue tentar manter essa comunicação mais aberta entre todos os envolvidos para conseguir fazer um projeto melhor e com mais qualidade sempre, né? Esse é o nosso foco aí. É muito legal a gente escutar a experiência, né, dos alunos que passaram pelo Master e também poder mostrar, porque a gente é uma instituição online, então a nossa presença é muito, né, na internet, então aqui a gente um pouco coloca caras e olhos em todos os atores desse Master e a gente vê como que os alunos puderam aproveitar esse conteúdo. Também queria aproveitar para perguntar, porque a gente insiste muito além do aprendizado prático, né? Não é aquela coisa teórica, maçante, é mais como eu vou utilizar isso que eu estou aprendendo aqui no meu dia a dia do trabalho, e além disso, a metodologia colaborativa, né? Como foi para vocês essa experiência de trabalhar com um grupo, porque cada um já começa a sentir como é, né? Trabalhar dessa maneira no meu dia a dia. Então, é uma preparação que vocês acharam importante para o dia a dia? Eu achei que foi extremamente válido, assim, né? Muito pela questão de manter a comunicação constante. Eu acho que a gente aprendeu isso muito bem. A nossa comunicação foi desde acho que do momento zero, né, Renata? Quando a gente Não, montou é a isso mesmo. equipe e a gente todo final de semana conversando. Então, o nosso grupo foi muito bom. A gente conseguiu definir muito bem as coisas e a gente conseguia entender quais eram os nossos pontos fortes e fracos, né? Então, sempre existiu essa troca. É incrível, assim, ninguém sabia mais que ninguém, estava todo mundo aprendendo e a gente foi evoluindo junto. Eu gostei muito dessa opção de você fazer com todas as pessoas e tentar simular o máximo possível a vida real do nosso dia a dia, né?
Quando você vai fazer um projeto multidisciplinar, não é uma pessoa só, né? Não, é isso mesmo. E a gente sempre comentou que o nosso grupo só não virou uma empresa de verdade porque tá todo mundo trabalhando já. E tá todo mundo bem empregado. Porque senão, realmente a gente teria montado uma empresa, porque foi uma união que deu muito certo. Então, desde o primeiro dia, quando nós montamos o grupo, a gente já percebeu que ia fluir da forma que a gente estava montando. Não houve qualquer questionamento quanto às disciplinas que cada um queria desenvolver, porque cada um era já especialista na disciplina que escolheu. E as que sobraram, nós fomos aprendendo e desenvolvendo juntos, né? Negócio que eu brinquei ao longo do Master inteiro, né? Porque eu não consigo desenvolver nada no Civil 3D, eu não conheço o Civil 3D. Então, o Anderson tentou me ensinar, mas não teve jeito. E os 4 componentes do grupo, Marcelene, são usuários muito avançados. Então, eles realmente dominaram essa parte de desenvolvimento e eu fiquei com a parte realmente de gestão. Mas é muito fácil você fazer gestão de uma equipe que trabalha muito bem, né? Eh, eu tinha o Dream Team, né, comigo, que era muito fácil trabalhar com eles. É o sonho de qualquer BIM manager ter uma equipe dessa. Ótimo, muito bem. Luke, você gostaria de fazer algum comentário, agregar alguma informação mais para a gente? Então, pegando carona aí no que o Renato falou, né? Trabalhar em equipe é uma aventura, né? E principalmente no Master, porque você não sabe quem está do outro lado, né? Então, por sorte, os alunos se interagiram e chegaram no final. Eu só queria destacar também, né? E acho que o Renato comentou sobre o Anderson Santos, né? O Anderson Santos foi o mentor do grupo deles. Então, só destacar que na Zigurate, cada grupo de trabalho, né, são formados por 5 ou 6 alunos ali, tem um professor que também atua como mentor, né, que faz o acompanhamento de mentoria do andamento dos trabalhos dos alunos. Então, eles não ficam perdidos, né? Tem uma dúvida lá, pergunta para o mentor e o mentor, né, dá o caminho para se trabalhar e chegar ao fim, né? E esse é um destaque que eu acho interessante, né? Que é um diferencial da Zigurate com relação aos outros cursos que tem por aí, tá? Não sei se o Renato concorda, o Renato já fez outros cursos, que Sim, aí o com aluno certeza. né? Além do mentor, você tem a secretaria aí da Zigurate, não é só o mentor, né? Tem a Renata, tem a galera lá que fica lá dando suporte no software, né? Então tem toda uma Joyce. infraestrutura, a Joyce, né? Então tem toda uma Joyce. infraestrutura para que os alunos tenham, né, as melhores condições ali de instalar software, de licença, né, de algum problema, né, de entrega do trabalho, né? Então tem as entregas que é feito no ambiente, né, que é o Canvas ali da Zigurate, né? Que faz todo o controle do curso, né? Então você tem as aulas gravadas estão lá, o material de apoio está lá, o bloco zero está lá, né? Então está tudo lá, né? O aluno entra e se comunica e tal, né? Então eu acho importante fazer esse destaque, porque o que a gente vê aqui é igual o campeonato de futebol, né? Você vê só os jogadores correndo ali, né? 11 jogadores e tal. Cara, a infraestrutura que tem que ir atrás para os 11 jogadores jogarem bem é gigantesca, né? E aqui com os alunos da Zigurate é a mesma coisa. A infraestrutura que tem para dar apoio para o aluno chegar ao final é um esforço bastante grande, entendeu? Então, não sei se o Renato e Marcelene, né, tiveram essa oportunidade. Eu passo a palavra para vocês comentarem como é que foi essa questão do back-office ali, né? Que é o que a galera não enxerga, né? Só, deve ver só a parte bonita do negócio aqui. Olha, nós usamos muito, usamos muito. A Joyce foi acionada diversas vezes por conta de algumas dificuldades que eu tive, por exemplo, com o registro na Bentley, né? Então, eu tinha usado um e-mail e depois precisei substituir o e-mail, eu não conseguia trocar esse endereço de e-mail e ela me auxiliou bastante com isso e com o AutoQI também eu tive um problema, ela conseguiu resolver para mim, né? E com a Carla, a mesma coisa, toda hora mandando mensagem, mandava e-mail ou então mandava mensagem dentro do Canvas, em pouco tempo respondia, a Bianca também,
deu um suporte grande para a gente. A gente tem que realmente reconhecer que é uma estrutura muito efetiva e que o Master não sai se realmente não tiver essa estrutura por trás dando né, esse suporte mesmo para a gente, né? Do meu ponto de vista também, sempre quando eu precisei do suporte das meninas, sempre fui atendida ali dentro do prazo, elas sempre foram muito solícitas, todos os problemas que tivemos, tanto em tentar utilizar o CDE da AutoQI, não dava certo, aí fazia, a professora veio, não, vamos fazer o teste junto, então foi todo aquele acompanhamento, foi muito bom, a gente sempre teve esse suporte aí do pessoal da equipe técnica, sempre nos apoiando em tudo que a gente precisou, sim. Excelente. Uma outra pergunta aqui, vocês já comentaram, mas eu queria que vocês reforçassem, né? Qual é a utilidade prática, né, que vocês tiraram do Master na atividade que vocês exercem hoje, né? A gente viu aqui, a Marcelene comentou um pouco, o Renato também, né? Só queria reforçar, assim, né, do aprendizado, porque como até o Renato falou, né, os especialistas em, né, digamos, civil 3D, Marcelene também é uma delas, né? Tá lá. Só que o Master proporciona muito mais do que essa questão né, da parte de projetistas e tal, né? Mas também essa questão de networking, né? De network, de conhecimento e tal, que é além projeto, né? Porque agora vocês estão trabalhando em grupo, né? Então, queria que vocês dessem assim, né? Como o Renato já até adiantou o assunto, e se desse, montava uma empresa com o pessoal do grupo, né? Mas só dar um destaque Convite não faltou, viu? Convite não faltou. Então, eu só queria que reforçasse essa questão, né, desse trabalho colaborativo, né, dentro do Master, e essas experiências que vocês tiveram do Master para o trabalho que vocês exercem hoje nas empresas que vocês trabalham. Mercedes, se quiser começar. Tá, do Master pro nosso dia a dia mesmo, eu acho que aquilo que eu já tinha comentado antes, né? É o reforço na comunicação. Eu acho que a gente só consegue fazer um bom projeto e ter um processo caminhando bem se a gente tiver uma comunicação clara, né? Então, isso é o fundamental, assim, é a chave que eu levo, que eu peguei tanto da nossa comunicação ali do nosso trabalho no Master, que eu levo pro meu dia a dia de trabalho aqui na Dyna, né? Então, a gente está fazendo um trabalho agora que a gente tem essa comunicação constante com o cliente, então, a gente está vendo um crescimento e uma forma muito boa e efetiva, né? Tanto na qualidade do projeto, então a gente não precisa mais esperar o projeto para o final, né? A gente vai fazendo aquele acompanhamento constante com o cliente, o que é excelente. Além disso, também é a padronização das informações. Não tem como. A gente precisa ter essas informações muito bem estruturadas, né? Para que no futuro a gente consiga voltar e o cliente consiga chegar e ter acesso fácil às informações. Então, esses são os pontos fundamentais, assim. A nossa comunicação foi ótima, o Renato sempre falava todo dia nas nossas reuniões para fazer. Não, a gente precisa abrir realmente essa empresa aí, a gente tem que transformar. Eu falei, ela tem até logo, né? Então, acho que funcionaria muito bem mesmo. O logo tá aqui, ó. Feito com a IA, né? A IA tá aí para ajudar a Feito com gente com o IA. logo. Mas O nome e logo, né? com o nome e logo, é. E eu acho que Nome e essa logo. troca foi muito enriquecedora mesmo, assim. Eu tenho colegas de grupo, mas eu levo eles para a vida porque a gente sempre está conversando, sempre trocando. E isso é ótimo, né? É um crescimento que nunca para aí. Não, e nesse sentido, que a Marcelina está falando, por exemplo, a relação entre o grupo foi uma relação tão boa que houve a oportunidade no ano passado de ir ao PT BIM e eu fui e a Angélica acabou indo me encontrar lá. Tá? Ela ia fazer uma viagem, acabou me encontrando, participou comigo lá do evento e ela foi para a Espanha e eu voltei para o Brasil para trabalhar. Mas realmente a comunicação é fundamental. Sabe? A gente acha que é simples, né, a comunicação, mas é um dos maiores problemas que
a gente encontra, por exemplo, nos clientes quando a gente vai fazer uma avaliação, um diagnóstico, né? Até o professor Rogério Lima fala muito disso nas aulas, e o Bruno Mota também. Os dois apresentaram diversos exemplos de como que a comunicação realmente influencia no desenvolvimento do trabalho, né? Então, a gente já praticava isso na empresa e tentou desenvolver dentro do nosso grupo da melhor forma possível, né, para que não houvesse qualquer tipo de falha de comunicação e problemas no desenvolvimento do nosso trabalho. E nós somos muito felizes com isso, porque realmente a comunicação era constante, era fluida, a gente tinha um grupo de WhatsApp onde a gente conseguia se falar praticamente todos os dias a respeito do desenvolvimento, das nossas dúvidas. Quando a gente precisava de auxílio, sempre tinha alguém disponível, se não podia naquele momento. À noite a gente sentava, conversava, a Marcelina deu um suporte tremendo nessa parte de softwares também, sabe? Então é muito nesse sentido, a comunicação que a gente conseguiu desenvolver e que a gente já leva para o trabalho também. Excelente. Eu acho que né, a gente chegou e conseguiu, né, dar uma ideia de como é que funciona o Master, o pessoal que está escutando a gente aqui, né, para fazer um fechamento, então, do que a gente começou a concluir, na introdução, aliás, de como é que vai funcionar o 1125, né? Então, o 1125 vai ter tudo que foi falado aí, né? Vai ter a gestão de ativo de novo, usando o QGIS, né? Que isso é uma parte bastante importante. Vai ter a questão da IA, que a gente está introduzindo agora, para facilitar e agilizar o trabalho que o pessoal já tem feito, né? Alguma coisa de BI também, em algumas atividades, né? A questão do GEM digital, como, né, o Renato falou lá na parte de saneamento, que é importante. Aqui dá um destaque interessante, que é o seguinte: no Master, o TFM é feito para o projeto de rodovia, certo? Que é o carro-chefe do negócio. Mas chega um momento aí que vão ter tem uma divisão ali que o aluno vai ter que escolher, né, entre o projeto de ferrovia e um projeto de saneamento. Saneamento. Então, o aluno escolhe, ou ele vai para saneamento, ou ele vai para, né, para ferrovia. Aquele todo conhecimento que ele adquiriu, né, durante o Master para o desenvolvimento do projeto de ferrovia vai ser utilizado tanto para ferrovia como para saneamento, certo? Só que aí o saneamento tem um foco e a ferrovia tem outro foco, vai depender do que o aluno vai escolher. Não é um trabalho a mais, né, tem disciplinas específicas, né, e basicamente essas duas disciplinas, elas focam muito na gestão do ativo, né? E aquela parte de projeto, geometria, foi falado lá para a rodovia. Depois você vem vindo, né, ao longo do curso, aí o aluno escolhe: eu quero agora, né, entrar para saneamento ou para ferrovia. Um ou outro, né? Ele escolhe um principal, mas o aluno pode assistir a aula se ele escolheu saneamento, pode assistir ferrovia e vice-versa, sabe? Então, ele aumenta e agrega o conhecimento dele nessas áreas também, sabe? Eu acho interessante, né? Para a parte de saneamento, interessante, e a novidade é o próprio GEM Digital, que o Renato falou, né? Tem uma aplicação ali. E na parte de ferrovia, tem essa questão de gestão de ativos, que é importante. Aí usa também a questão do que a Marcelene falou, né? Pode fazer gestão de ativos tanto para a ferrovia e vai fazer gestão de ativos para a ferrovia, que é uma outra pegada, né? É igual, mas é diferente, né? Vocês entenderam, né? Então, um é asfalto e o outro é trilho. É quase a mesma coisa, né? Mas tem as peculiaridades de cada tipo de projeto, né? Então, a Ziggurat proporciona isso para os alunos, né? E aí tem um ganho aí interessante, né, com relação a essas duas áreas, né? Então, o TFM focado para rodovias, mas todo esse conhecimento de rodovias, ele pode ser e vai ser utilizado ou para a área de ferrovia, que o aluno escolhe, ou para a área de saneamento, que o aluno também pode escolher, tá? Então, ele tem as duas experiências num curso só, tá? Para ter um leque diferente e se pensar de maneira diferente, né? Projetos de infraestrutura são muito amplos, né? Tem uma gama, eles são diferentes, né? São muito específicos, né? Naquilo que a gente está trabalhando, né? Então, a Ziggurat proporciona isso para todo mundo aí, né? Ter uma visão ampla
de como que os projetos de infraestrutura se interagem, né? E aí o pessoal depois se especializa mais ainda, né? Pode fazer outros cursos da Zigurate, né, Renato? Né, Carla? Né? Fazer Isso. inteligência artificial que está rolando aí, né? Com Agora tem certeza. um master Tá. específico só de inteligência artificial. Aí a galera fica muito mais inteligente agora, né? E tem o outro módulo aí, né? Que também, que é um curso mais rápido, né? Só de saneamento. Né, Carla? Tem um curso mais curto lá, 4 meses e tal, só Sim. para saneamento, né? Então, se o pessoal fazendo esse curso do Master agora, né? Se gostou dessa amostra grátis, digamos assim, de saneamento, ele pode fazer um já específico só para saneamento. Opa, eu gostei desse tal de negócio. E aí complementa, né? Lá no outro curso de saneamento. Ou a galera assim, não, agora eu quero ficar mais inteligente, mais ainda. Aí faz um curso específico só de inteligência artificial que a Carla aí vai ter o prazer de atender também, tá? Com Bom, certeza, com da minha certeza. parte era isso aqui. Eu passo a palavra para a Renata e para a Carla, e, né, para o Renato e para a Marcelene, para a gente fechar a Master de hoje, que eu considero que foi um sucesso. Obrigada, Luke. Sim, foi muito enriquecedor. Eu vi que o pessoal participou. Obrigada a todos que ficaram com a gente até o final. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados que eu vi que vocês gostaram desse tipo de conteúdo. A gente vai fazer para os próximos programas. Então, fiquem atentos. Na nossa web tem todos os eventos do mês. O próximo provavelmente será para o Master em Gestão de Projetos, aplicado à construção. Então, fiquem atentos. Também quero aproveitar para convidar quem está em São Paulo em abril. Dia 9 de abril, a Zigurate vai estar na FEICOM, no espaço da ENIC, e o Luke ele vai dar uma palestra lá justamente sobre o futuro da engenharia e a integração do BIM, GIS e IA. Então, quem quiser conhecer mais, ouvir o nosso professor diretor lá pessoalmente, conversar um pouquinho com ele, eu convido vocês a participarem do evento. E é isso, agradeço ao Renato, à Mercelene por estarem aqui com a gente hoje, Carla também, por explicar para a gente tão bem assim o processo, como funciona o programa, e a todos que ficaram com a gente até o final. Joab estava online, obrigada, Joab. Um alô, o Anderson também. Então é isso. Renato, Mercelene, se quiserem deixar uma mensagem final. Gente, eu quero Na verdade, eu quero só. agradecer. Desculpa, Marcelene, você primeiro. Renato, passando por cima do Renato, peço perdão. Eu Imagina, quero não tem problema. Fica à agradecer pelo vontade. convite, pela oportunidade de poder trocar um pouquinho desse conhecimento com vocês. Caso tenha alguma dúvida, eu posso ajudar em alguma forma, só me pesquisar aí no LinkedIn. Não existem muitas Mercelenes, então não é tão difícil de encontrar. Mas a gente fica aí à disposição. Muito obrigada, professor, meninas, por tudo, e Renato também. Bom, como eu disse no começo, é sempre um prazer poder estar aqui com vocês, sabe? O que eu puder contribuir também. No início da apresentação, ter o meu LinkedIn. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, auxílio, fique à vontade para me adicionar, tá? E havendo oportunidade, com certeza eu vou fazer um novo master aí com vocês. Esse da inteligência artificial já está no roadmap. Só precisa encaixar agora com as demandas do trabalho. Mas muito obrigado pela oportunidade, viu? Foi um prazer enorme. Obrigada, Renata, Mercelene, Luke. Começa em novembro o Master em Inteligência Artificial. Então, se Vou me organizar programa, até lá. se organiza, Renato. Pode deixar. Então, tá bom. Obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima Masterclass. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde, grande Tchau, abraço. tchau. Boa Tarde, tarde. gente. Tchau, tchau.